Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, sobre Fala galera, tudo bem? Professora Stephanie Vasconcelos aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Olimpíada de Química das Escolas Públicas, a OQEP. A OQEP vai acontecer agora, dia 26 de junho, primeira etapa. E, essa primeira fase, são questões online, vão ocorrer entre 9 e 3 da tarde, certo? Elas são divididas em 3 questões fáceis, 5 questões médias, 6 questões difíceis e 5 questões de desafio. Essas questões, como vocês podem ver aí ao lado, tem uma pontuação. As questões fáceis, elas valem 1 ponto. As questões médias, 3, difíceis, 6 e desafio, 8 pontos. Então, hoje a gente vai começar a ver algumas questões, entre fáceis, médias e difíceis. Teremos um outro vídeo com o restante, com mais complemento aí com as questões difíceis e desafios, beleza? Então, para passar de fase, o que é que vai ser necessário? A gente precisa fazer no mínimo 50 pontos dos 100 que estarão em disputa nessa primeira fase. É importante que a gente tente acertar o máximo de questões possíveis, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A nossa modalidade é a modalidade B, que vai envolver aí o segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? E aí a gente vai começar aqui, questãozinha valendo 1 ponto, significa que é uma questão fácil, tá? Essas questões, que a gente vai abordar aqui são questões do ano de 2023. Então, dando início. Vidrarias são um dos materiais mais utilizados no laboratório de química para realizar misturas, reações e testes. Elas têm formato, capacidade e funções diferentes, sendo empregadas nas diferentes atividades de um químico. As vidrarias podem ser feitas de vidro comum, vidro pirex, quartzo fundido ou vidro temperado. O frasco Becker é um tipo de recipiente de vidro amplamente utilizado em laboratórios. Sobre esse frasco é correto afirmar. Então, vem aqui a imagenzinha, tá? Vamos às alternativas. Pode ser utilizado para medir e transferir pequenas e variáveis quantidades de líquidos ou soluções. Vamos lá, gente. O Becker, tá? Geralmente, ele vai ser utilizado para armazenar e também, certo? Para misturar substâncias. Ou seja, essa vidraria, ela não tem uma grande precisão, tá? Então, ela tem baixa precisão. O que é que isso significa? Significa que, para medidas, ela não é muito interessante. Então, a gente poderia descartar esse item A, porque ele está dizendo que é para medir, Então, não seria muito interessante. Vamos ao item B. Utilizado no processo de filtração de mistura sólido-líquido com o papel de filtro em seu interior. Aqui no caso, gente, não é o Becker, seria o funil, tá? O funil é que vai ter essa característica de separar uma mistura sólido-líquido e vai ter aí a utilização de papel filtro em seu interior. Item C. Utilizado para medição de volumes que não requerem precisão. Olha lá, não requer precisão. E a presença de um bico facilita a transferência de líquidos. Realmente, não tem precisão, como a gente já viu. E aqui, tem esse biquinho que facilita. Pode ser que seja esse item C aqui. Vamos para o próximo. Por suportar elevadas temperaturas e ter formato arredondado, em que permite aquecimento uniforme, essa vidraria é utilizada em processo de destilação. Não, galera, tá? As vidrarias, o ideal
existem vidrarias específicas para aquecimento. O Becker não é uma delas, ok? Então, não permite aquecimento, tá? Não vai rolar, não. E usado em processo de destilação, muito menos. Vamos ao item E. Utilizado para eliminar a umidade de materiais com o auxílio de um agente secante. Na realidade, isso aqui tá mais para um dessecador. Dessecador. Beleza? Mas, Steph, o que é um dessecador e essas vidrarias aí, já que elas são, né, caíram aí na primeira fase, na modalidade B de 2023? O que a gente tem de vidrarias? A vidraria número 1 aqui, galera, é o nosso tubo de ensaio, tá? Então, aqui nós temos o tubo de ensaio. Para que serve o tubo de ensaio? Tá? O tubo de ensaio, geralmente, ele é utilizado para reações e aquecimento em pequenas quantidades. Então, aqui a gente já pode ter uma questãozinha em relação a aquecimento, certo? O 2, nós vamos ter o Erlenmeyer. Vamos lá. O Erlenmeyer, gente, normalmente ele é utilizado para preparar soluções e também é utilizado aí para reações, né? O Becker, que a gente acabou de falar, né, aqui na nossa questãozinha anterior, no nosso Becker. O Becker, ele vai ser utilizado aí para armazenar e misturar substâncias, como a gente já tinha falado. Aqui no ponto 4, nós temos duas vidrarias, tá? Essa vidrariazinha aqui, que ela tem uma saída do lado, é muito parecida com o Erlenmeyer, ela é chamada de Kitasato. O Kitasato, pessoal, ele é utilizado para filtrações a vácuo. Para que servem essas filtrações a vácuo, tá? Essas filtrações a vácuo, normalmente elas são feitas quando a gente vai separar um sólido de um líquido, e aí há uma certa demora no líquido passar pelo papel filtro. Então, a gente usa a filtração a vácuo. Aqui na parte de cima, nós vamos ter um funil, que é justamente a gente falou na questão, qual que era a definição do funil, ó, usado no processo de filtração de mistura sólido e sólido com papel de filtro em seu interior. Então, tá aí o nosso funil. O 5, né, vai ser a nossa proveta. A proveta, pessoal, ela é utilizada para medir volumes, certo? Ela não tem uma precisão enorme, mas ela é bem mais precisa do que um Becker, vamos dizer assim. No 6 aqui nós vamos ter as placas de Petri. As placas de Petri, elas são utilizadas normalmente para o cultivo de micro-organismos, ok? O 7, o 8 e o 9, tá? São balões, certo? Essa galera aqui são os nossos balões. Qual que é a diferença, né? O balão 7 é o balão de fundo chato. O balão número 8 é de fundo redondo. E o 9, ele é um tanto mais especial porque ele é o balão volumétrico. Vamos lá. Esses balões, certo? Eles podem ser utilizados em algumas coisas. O de fundo chato e o de fundo redondo, tanto podem ser utilizados aí para reações que requerem aquecimento ou manter o resfriamento, tá? Quanto nos processos de destilação também, destilação simples dentro do laboratório. Já o volumétrico, a gente tem que ter uma atenção especial porque ele é utilizado no preparo de soluções. E
eles têm uma precisão, porque cada um desses balões volumétricos, eles vêm uma marca, certo? Você coloca aí um sal, por exemplo, coloca cloreto de sódio dentro desse balão e completa, né? A gente chama de aferir até o menisco, que é esse risquinho que tá aqui. No caso, esse balão comportaria aí fazer uma solução de 250 ml. Beleza? No 10 aqui, nós vamos ter o vidro de relógio. O vidro de relógio, galera, ele é utilizado para cobrir recipientes, evaporar líquidos, medir massa de substâncias. Então, vai ter aí essa característica, tá? O 11, a gente falou dele na questão. Ele é o dessecador. Vamos voltar aqui e ver o que é que diz. No item E, diz assim, ó. Usado para eliminar a umidade de materiais com auxílio de agente secante. O dessecador, ele faz justamente isso, ele remove essa umidade. E geralmente, né, é utilizado aqui dentro sílica. E onde é que a gente vê essa sílica no dia a dia? Quando a gente compra algum aparelho eletrônico, vem um saquinho, às vezes algumas mochilas também, com as bolinhas dentro. Aquilo ali é sílica, é um agente dessecante. Ele remove a umidade presente ali no ambiente, beleza? Vamos aqui, o 12, o 13 e o 14, tá? São as nossas pipetas. Pipetas aqui, o 12, o 13 e o 14. E aí tem diferença, né? Claro, aqui no 12 nós vamos ter uma pipeta graduada. A pipeta graduada, ela permite que a gente consiga medir líquidos, tá? Só que em vários volumes, porque ela tem graduações, ela tem várias marcas, dependendo do tamanho, né, de medidas. É diferente da pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica, ela tem uma medida mais precisa, assim como o balão volumétrico, tá? Essas que são volumétricas, elas têm medidas mais precisas. Por que são mais precisas? Porque elas só vão medir um volume. Tá? Ela também vai ter uma marquinha, o menisco, e a gente vai até essa partezinha aí, beleza? E a 14 é o que a gente chama de pipeta automática. Dá para fazer várias medidas, né? Ela tem um intervalo aí de medidas, pode ser em ml ou em microlitros, certo? Muito utilizada em laboratórios e ela também tem uma precisão boa, ok? O 15 vai ser a nossa bureta, que normalmente vai ser falado para a gente que é utilizada em titulações. Certo? E por fim aqui, tá? Nós vamos ter o nosso bastão de vidro. Então, galera, essas são as principais vidrarias que poderiam vir a aparecer para a gente nessa primeira fase. Então, trouxe, né? A gente vai trazer as questões e um pouquinho de conteúdo para que a gente possa entender da melhor forma possível como a gente deve se comportar nessa primeira fase, ok? Então, vamos à nossa próxima questão. Nossa próxima questão, gente, também é uma questão considerada fácil, porque ela vale aqui um pontinho, né? Então, nós ainda estamos nas questões fáceis, beleza? A questão, ela vai falar aí sobre o odor percebido, né, em algumas frutas, certo? Vai trazer um textinho aí, mas vamos entender o que é que a questão quer. Vamos primeiro
a pergunta. A pergunta diz assim, ó, visando a preparação de ésteres similares aos apresentados na figura, deve-se realizar a reação entre. Bora lá, vamos ver do que essa questão se trata, né? O odor é aquilo que é percebido pelas células olfativas. É odorante toda substância capaz de provocar a percepção olfativa, ao passo que inodoro é tudo aquilo que não possui esta capacidade. Odor é uma propriedade que pode ser percebida com o olfato. Os ésteres são compostos orgânicos que possuem odor agradável, característico de frutos e podem ser obtidos dos extratos de plantas. A figura apresenta as estruturas químicas de alguns ésteres, tá? Que contribuem para os odores característicos das frutas laranja, abacaxi, banana e morango, respectivamente. Então, vamos aqui para o próximo slide. O que é um éster? O éster é essa funçãozinha aqui. É quando você tem um C dupla O mais um oxigênio, certo? De um lado, você vai ter aqui uma ramificação, tá? Vou chamar de ramificação 1, e ao lado desse oxigênio aqui nós teríamos uma ramificação 2. Chefe, o que seriam essas ramificações, tá? A ramificação, gente, que são os R's aí, elas são cadeias carbônicas, tá? Vão ser as nossas cadeias. Essas cadeias carbônicas, elas podem ter 1 carbono, 10 carbonos, 20 carbonos, tá? No caso aqui, né, do éster presente na laranja, nós vamos ter um carbonozinho aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, que vai ser um CH3. No caso, se a gente estivesse falando de nomenclatura, seria um metil. E para cá, ó, pro outro lado, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ou seja, nós temos um C dupla O entre carbonos, tá? Isso aqui é a nossa função éster. E a pergunta diz o seguinte: como é que eu faria um éster similar aos apresentados? Ou seja, eu preciso fazer uma substância que ela tenha essa estruturazinha aqui, ó, C dupla O, tá? Que é a estruturazinha dos ésteres. Mas o que é que eu vou reagir? Certo? O que é que eu vou reagir? Seria uma cetona e um alceno. O que é uma cetona? Cetona, gente, é um C dupla O entre carbonos. Bom, é parecido com o éster, mas está faltando um oxigênio aí. E se a gente reagir essa cetona, tá? Com alceno, o que é esse alceno? Alceno vem lá dos hidrocarbonetos, né? Que quer dizer que a gente vai ter que ter um C dupla C aí na nossa cadeia. Então, e aqui eu vou chamar de R, beleza? E aqui eu também vou chamar de R. Eu tenho que ter um C dupla C aí. Se eu juntar isso com isso, não vai ficar muito parecido com o éster, não. Então, vamos para o nosso próximo item. Não daria muito certo cetona e alceno, então. Ácido carboxílico e um fenol. Vamos lá, o que é um ácido carboxílico? É um C dupla OH. E ao ladinho aqui vai ter uma ramificação que pode ser de 1 a infinitos carbonos. Beleza? Mas o que é um fenol? Né? Lembrando que aqui, ó, ácido carboxílico. Mas o que seria um fenol? Um fenol, gente, é uma estrutura onde a gente vai ter um anel benzênico, né? O nosso famoso benzeno aí, o anel aromático, e uma hidroxila ligada a esse anel aromático, tá? Então tá aqui o fenol. Será que se eu reagir aqui o fenol com esse ácido carboxílico, eu teria uma estrutura parecida com esse éster? Muito provavelmente não,
tá? Porque essa reação iria acontecer geralmente nas posições orto, que é aqui, ó, orto, e aqui desse lado também, orto, ou na posição para do anel. Não entendi. É o seguinte, em vez de eu fazer uma reação que formasse um éster, eu iria encaixar esse grupo aqui, esse ácido aqui, em uma dessas posições do anel. E não é o que a gente quer, tá? Nenhuma dessas estruturas aqui, porque ele fala, né, visando a preparação de ésteres similares. Poderia ser até que a gente fizesse um éster, mas vai ser um éster que vai ter um anel aromático. E nas estruturas que a gente viu aqui em cima, nenhum deles tem anel aromático. Então, não é interessante para a gente, tá? Aqui o que elimina é o fenol, aqui cetona e alceno não vai rolar. No item C, nós temos de novo o ácido carboxílico, só que agora é um ácido carboxílico com álcool. O que é a função álcool? É quando eu tenho um carbono ligado a uma hidroxila. Mas o fenol também tinha. Sim, só que para ser álcool, eu não posso ter um anel aromático ligado a uma hidroxila, porque aquilo ali é fenol. Eu tenho que ter um carbono, e esse carbono, tá? Ele tem que ser um carbono saturado. Certo? Não entendi. O que seria esse carbono saturado? Carbono saturado é um carbono que só faz ligações simples, tá? Só faz ligações simples, certo? Então, esse carbono aqui ele não pode fazer uma dupla com outro carbono, no caso. Então, nós temos aqui a nossa função álcool. Será que se eu juntar um ácido carboxílico com um álcool, eu vou ter um éster aí parecido com esses aqui de cima? Vamos pensar. Se a gente pegar essa partezinha aqui, ó, do ácido carboxílico, ela se assemelha muito ao éster, mas sobra esse hidrogênio aqui. Se a gente pegar esse outro pedaço aqui e colocar ao lado desse oxigênio, daria certo. Ó. Vamos lá, vamos tentar pegar esse pedaço aqui e colocar aqui. E retirar esse hidrogênio. Beleza? Opa. Ficaria da seguinte forma. Ficaria C, dupla O. Aqui o nosso Rzinho, né? Eu vou chamar aqui de R1 para a gente poder diferenciar. O. Aí ao lado um CH2. R1. Olha aí. Tem a função éster, mais água. Isso aqui é o que a gente chama de reação de esterificação. Beleza? Então, o nosso gabarito seria item C. Não poderia ser um álcool e uma amina. Por que não poderia ser um álcool e uma amina? Porque uma amina é uma função nitrogenada. Aí você deve estar se perguntando, e daí que é uma função nitrogenada, tá? Essa função nitrogenada, ela não faz sentido para a gente, porque nas figuras acima não existe nenhum átomo de nitrogênio. Então não dá para a gente. Aqui embaixo, de novo, ele vai trazer a amida e a nitrila, que também são funções nitrogenadas. Então, como a gente não tem nitrogênio, né, não poderia ser nenhum desses aí. Mas, já que a gente está falando de funções, vamos tentar relembrar um pouco das funções oxigenadas e das funções nitrogenadas aí, beleza? As funções oxigenadas, elas são compostas por álcool, fenol, éter, enol, tá? Aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, sais orgânicos e ésteres. Por que tu tá falando nessa ordem aí, né, Stephanie? Pelo seguinte fato. O álcool, como a gente falou na nossa questão, tem que ser uma hidroxila. Esse grupo OH aqui é chamado de hidroxila. Ligado a um carbono saturado. Então, vamos lá. Carbono saturado.
O álcool, ele tem um parente muito próximo, que é o enol, né? E, vez ou outra, a gente costuma confundir esses caras. Por quê? Porque o enol, ele também vai ter uma hidroxila. Tá aqui a hidroxila. Só que essa hidroxila está ligada a um carbono que faz uma dupla com outro carbono. Logo, isso aqui é um carbono insaturado. Tá? Quando isso acontece, certo? Nós vamos ter aqui, beleza? Um enol e não um álcool, tá? Outra coisa, certo? Que a gente pode ter nas funções oxigenadas. São os éteres. Cuidado. O éter, né? Ele é muito parecido, o nome, com o éster. Só que o éter, tá? Ele tem um oxigênio entre carbonos. Por que esse nome dele é éter? Beleza? Éter vai lembrar a gente de uma coisa chamada de heteroátomo. Ok? O que é um heteroátomo? É um átomo que tem que ser diferente de carbono e hidrogênio, tá? E ele tem que estar entre carbonos. Está entre carbonos. Beleza? Então, o éter vem de heteroátomo e, no caso, esse heteroátomo em específico tem que ser um átomo de oxigênio. Uma outra função que a gente vai ter aqui, tá? Que também vai aparecer para a gente com a hidroxila é o fenol. Fenol que a gente já falou, né? Vai ter aqui um anel aromático. Anel aromático ligado também a um grupo hidroxila. Beleza? Anel aromático também que, né, a gente fala muito que é o benzeno. Tranquilo? Benzeno é quando ele está sozinho. Quando ele está com a hidroxila, a gente chama de fenol. Tranquilo? E aí, vamos para o aldeído e cetona. Pessoal, seguinte. O aldeído e a acetona, eles são muito parecidos. Porque ambos vão ter um negocinho, ó, que é isso aqui, ó. Esse C dupla O, ele é chamado de carbonila. Ah, Stephanie, eu vi essa carbonila aqui lá nos ésteres, quando a gente fez a questão. Só que aí tem um detalhe. Os ésteres, como a gente falou lá na questão, eles são derivados, né, de ácidos carboxílicos. E nós vamos já falar desses dois. Mas foca aqui na acetona. Quando é que a gente tem um aldeído? Quando a gente tem um C dupla O H, tá? O aldeído, ele também pode aparecer assim pra gente, ó, CHO. Sério, Stephanie? Sério. Seria assim, ó, R ligado a C, H, O. Isso aqui também é aldeído, tá bom? Então, também pode aparecer pra gente aqui. Cetona, C dupla O entre carbonos. Lembra, o aldeído é C dupla O, de um lado tem carbono, mas de outro tem hidrogênio. Cetona tem carbono de um lado e carbono do outro. E o C dupla O aí entre carbonos. Tranquilo? Vamos lá. Ácido carboxílico e seus derivados. O ácido carboxílico, gente, ele é uma função que ele vai ter uma carboxila. Carboxila. Ou seja, é uma carbonila mais uma hidroxila. Então, quando a gente tem um C dupla O, OH, e detalhe, ele só vai poder aparecer nas pontas, né? Porque do outro lado aqui vai ser um R, uma ramificação, que obrigatoriamente tem que ser um carbono, tá? Assim como o aldeído também só aparece nas pontas. Esse ácido carboxílico, ele é o cara que vai formar o sal orgânico e ele também vai formar esse amiguinho aqui, ó, o éster, tá? Quando é que ele forma sais orgânicos? Quando a gente tem aí um ácido carboxílico
mais uma base inorgânica. Que é uma base inorgânica. A base inorgânica, galera, ela vai ser aquela basezinha lá, onde a gente vai ter um metal e uma hidroxilazinha lá, tá? Beleza? Em um momento mais oportuno, a gente destrincha essas funções inorgânicas. Tranquilo? E aí, ó, para ser um sal orgânico, a gente tem que ter um C dupla O, tá vendo? Tem uma carguinha negativa aqui, ó, e do lado um metal que vai vir lá da base inorgânica. E o éster C dupla O entre carbonos. Tranquilo? Vamos à nossa próxima. Pensei que já era a nossa próxima questão, mas ainda falta a gente falar das funções nitrogenadas. Bom, do mesmo jeito que a gente tem funções que vai ter aí o átomo de oxigênio presente, nós também vamos ter funções onde a gente vai ter aí, né, os átomos de nitrogênio presente. Temos a amina, a amida, o nitrocomposto e a nitrila, famoso cianeto, tá? A amina é quando a gente tem aqui um nitrogênio e esse nitrogênio ele está ligado a cadeias carbônicas, ok? A amina ela é derivada da amônia. Quem que é a amônia? É aquele famoso NH3, certo? Então ela é derivada da amônia. Stephanie, a amida, né? Elas são bem parecidas o nome e até um pouco a estrutura. A amida, gente, ela tem que ter um C dupla O, N. Lembra lá do éster, que é um C dupla O entre carbonos? Aqui nas amidas, a gente tira esse oxigênio aqui e coloca aqui um nitrogênio. Lembrando que isso aqui tem que estar entre carbonos, tá? A amida, gente, ela é derivada, né, de uma reação do ácido carboxílico mais uma amina, certo? Então a gente vai produzir aí as amidas. Os nitrocompostos, né, se você quiser lembrar dos nitrocompostos, lembra aí do TNT, famosos explosivos aí, certo? Então, como é essa função? É quando aparece aí um NO2 ligado a uma cadeia carbônica, lembrando que cadeia carbônica, né, vai ser aí uma sequência de carbonos. E a nitrila é quando a gente tem um C tripla N, também conhecido como cianeto, que conhecido não, né? Na verdade, a nitrila, uma das mais conhecidas é o cianeto, que é um veneno. Tranquilo? E agora sim, vamos para a nossa terceira questão ainda de nível fácil, né? Questão de nível fácil. E agora a gente vai falar sobre o petróleo. A imagem ilustra como fica a água do mar quando há um vazamento de petróleo, justificando pelo que é observado, né? O petróleo é. O que o petróleo é? Né? Vamos lá. Uma substância pura mais densa do que a água. Vem cá. Vamos pensar aqui. Vamos aqui no item B. Uma mistura de compostos, uma substância composta, uma mistura de hidrocarbonetos, uma substância. Primeira coisa que a gente tem que saber para resolver essa questão é a diferença entre substância versus mistura. O que é substância? Substância é quando a gente tem apenas um tipo de substância presente ali. Não entendi, Stephanie. Calma. Vamos lá. O que é mistura, então?
Mistura é quando a gente tem duas ou mais substâncias juntas, certo? Duas ou mais substâncias juntas. Quando é que eu vou ter uma substância? Geralmente, a gente usa o termo pura. É quando ela está sozinha, só ela e ela mesma. Exemplo, nós temos a água, tá? Tá aqui, ó, água pura. E temos, né, aí, a água que a gente bebe, que é uma água adicionada de sais. Fora isso, né, além de sais, vai ter flúor, vai ter cloro, vão ter umas outras coisinhas aí presentes nessa água, tá? Tá, água pura é quando ela tá sozinha, só tem água ali. A água que a gente bebe é uma mistura. É uma mistura porque vai ter sais minerais, vai ter flúor, enfim, vai passar por um tratamento para que a gente possa beber e obter os mais benefícios ainda da água, ok? Só que tem uma questão, tá? A substância pura, ela pode ser dividida em substância pura simples ou substância pura composta. Certo? O que é uma substância pura simples? Substância pura simples é quando a gente fala assim, ó, O2, H2, N2. São moléculas, são substâncias que são feitas por apenas um tipo de elemento químico, tá? Outro exemplo, O3, que é o ozônio, certo? Quando é que a gente tem substância composta? Quando a gente tem dois ou mais átomos diferentes aí nessa composição. Exemplo, a água é uma substância composta, tá? O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e por aí vai, tranquilo? Voltando à pergunta. Ele está perguntando o que é que o petróleo é. O petróleo, ele diz aqui no primeiro que é uma substância pura. Galera, não dá para ser uma substância pura não, porque o petróleo, tá? O petróleo, na real, ele é uma mistura, porque do petróleo a gente consegue tirar gasolina, a gente consegue tirar GLP, gás liquefeito de petróleo, a gente consegue tirar aí o querosene, a gente consegue tirar aí o diesel, beleza? E mais um monte de outras coisas. Então, o petróleo, ele não pode ser uma substância pura, certo? Então, aonde tiver substância, nós vamos riscar. Ah, mas ele não poderia ser uma substância composta? Não, porque substância composta é quando eu tenho uma única coisa ali dentro daquele recipiente. O petróleo eu tenho mais de uma. A gasolina é uma coisa, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, é outro, o querosene é outro, e por aí vai, tá? Mas se eu fosse pegar todos esses derivados aqui do petróleo, individualmente, eles são substâncias compostas. Então, a gente já sabe que o petróleo não é uma substância. Ele é uma mistura. Ele tem mais de uma substância ali dentro. Mas essa mistura seria de compostos immiscíveis em água ou seria mistura de hidrocarbonetos miscíveis em água? O que é uma coisa miscível e o que é uma coisa immiscível? Miscível é aquilo que tem afinidade com a água. E immiscível é o que não tem afinidade. Olhando para a imagem, o petróleo está aqui, ó. Se eu estou vendo que é uma mistura heterogênea, significa dizer que essa mistura ela é immiscível em água. Porque se ela fosse miscível, se o petróleo fosse miscível em água, nós teríamos aí uma mistura homogênea. Ah, não lembro o que é mistura heterogênea
e mistura homogênea. Então vamos lá, mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela que tem uma fase. Isso aqui é diferente de uma mistura heterogênea, tá? Na heterogênea, nós temos duas ou mais fases. Tranquilo? Então, assim, pessoal, trouxe aqui também para vocês algumas características dos hidrocarbonetos, certo? Então, assim, os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados como alcanos, que são aqueles que só fazem ligações simples, os alcenos, que vão ter pelo menos uma dupla entre carbonos, os alcadienos, aí, que vão ter duas duplas, que pode ser alternadas, distantes uma da outra, mas que tem que ter pelo menos duas duplas. Nós vamos ter aí os alcinos, que tem que ter pelo menos uma tripla, tá? E assim, ó, em relação à geometria, beleza? Os alcanos, eles vão ter uma geometria tetraédrica. Os alcenos vão ter uma geometria trigonal plana. E os alcinos vão ser lineares. Ok? Então, a gente também vai ter essas mesmas classificações aí, quase todas, né? Em relação ao ciclo alcano. É quando você tem aí uma cadeia fechada, certo? O que é uma cadeia fechada? É quando a gente aí não encontra onde começa e onde ela termina, certo? E aí só vai ter ligações simples. Nós vamos ter os ciclos alcenos, tá? Ah, Stephanie, mas a gente não deveria ter aí os ciclos alcinos? Não, porque como a geometria dele é linear, não permite que a gente faça uma cadeia fechada, ok? Uma cadeia fechada aqui, tá vendo? Ó, tem curva, tá? Então faria um ângulo diferente. Então nós não podemos ter cadeias fechadas com ligações triplas. Temos também os aromáticos, que a gente já viu, né? Que é quando a gente vai ter aí 6 carbonos fazendo em uma cadeia fechada com ligações duplas alternadas, certo? E aí, essa outra parte aqui a gente já estudou mais, então vou dar uma parada aqui, certo? Porque o nosso vídeo já está extenso e aí a gente volta com as questões de nível médio, tranquilo? Então, até já já.